Som. Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e estamos iniciando mais um estudo da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Este conteúdo, ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela está organizada de uma maneira muito específica. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são muito úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está apresentado. Se você estiver assistindo pelo celular, quando você clica na palavra mais, que aparece aí abaixo da sua tela, vai aparecer para você a descrição do vídeo. E lá você vai encontrar o cronograma da aula. Mas além do cronograma, você vai encontrar também uma aula-atividade. O que é aula-atividade? É uma maneira de verificar aquilo que você aprendeu. Por isso, sempre que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça a aula-atividade. Por fim, há um fórum com dúvidas ou comentários que você desejar deixar sobre a lição. Em tempo oportuno eu estarei respondendo às suas questões. Tudo bem? Bom, nós estamos começando mais um trimestre. Pelos próximos 3 meses estaremos aqui reunidos estudando sobre ordenanças bíblicas. É sobre isso que nós vamos estudar. O que você precisa saber sobre nossas lições? Eu não pretendo ler trechos da revista para vocês. Isso você pode fazer em casa. A minha abordagem da escola bíblica dominical é explicar para vocês a Bíblia. Nossa escola é bíblica e não escola revista dominical. Então é importante você saber disso porque a aula sempre funciona assim. Eu explico um texto e no final eu aplico esse texto para as nossas realidades e para o assunto que nós estamos tratando. Tudo bem? A revista é um complemento, assim como esta lição é um complemento para que facilite aí o seu estudo da Bíblia Sagrada. E aqui no canal você vai encontrar aí uma playlist com todas as aulas desta lição e de lições passadas. Eu espero muito que este conteúdo possa edificar a sua fé. E o título da lição de hoje é Ordenanças para crer e descer as águas batismais. Eu fiz questão de frisar essas 2 palavras porque são as palavras importantes aqui, as palavras-chave da lição de hoje. Nessa lição nós vamos descobrir o que são ordenanças, porque nós vamos passar os próximos 3 meses estudando sobre isso. E depois de estudar o que são ordenanças, nós vamos ver o exemplo da ordenança do batismo que Jesus cita e menciona. Mas antes de iniciar, eu quero apresentar para vocês o cronograma da aula, a maneira como este conteúdo será apresentado para vocês. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Mateus 28:19. Professor, por que Mateus 28:19? Porque esse é o texto áureo. A pessoa que escreveu a revista selecionou esse trecho como sendo o trecho mais importante. Na primeira sessão da aula é o contexto literário de Mateus 28:19 que eu explico para vocês. Na segunda sessão da aula, então, eu quero explicar os versículos 16 a 20, que faz parte, então, do nosso texto áureo. E, por último, na terceira sessão, eu encerro a aula fazendo sempre algumas aplicações. Como falei para vocês, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar todas essas informações que vão ser úteis aí para o seu aprendizado. Tudo bem? Bom, começando a primeira sessão, eu quero, então, explicar para vocês o contexto literário de Mateus 28:19. Quando nós olhamos o texto de Mateus, deixa eu anotar aqui para ficar fácil para vocês, do versículo de número 16 até o versículo de número 20, o que nós vamos ter vai ser uma recapitulação de temas importantes que foram citados durante todo o Evangelho.
Então esses temas não são temas que estão sendo tratados a primeira vez. Mas além de ser uma recapitulação, Mateus também desenvolve um pouco mais sobre esses temas. Eu organizei para vocês para facilitar a sua compreensão. Observe aí comigo. Versículo de número 16 e o versículo de número 17, vai haver uma narrativa que ensina sobre fé e a falta de fé. Versículo 18 até o versículo de número 20, vai haver uma narrativa ensinando sobre a identidade de Jesus. E dentro desta identidade de Jesus, para ser mais específico, o versículo 20, mas do versículo 19 até o versículo 20, nós teremos aí a narrativa que ensina a comunidade sobre a missão. Jesus vai dar aqui uma missão para a igreja. Então veja que essa recapitulação e este desenvolvimento desses temas que vão aparecer aqui para a gente acontecerão após a ressurreição de Jesus. Mateus vai apresentar a ressurreição de Jesus a partir de 3 relatos diferentes. Primeiro, o relato das mulheres que foram até o túmulo e tem este encontro angelical, né? E essas mulheres que têm este encontro angelical, do versículo 1 até o versículo 10, vão falar sobre a ressurreição de Jesus. O segundo relato é um relato de soldados que são contratados para criar um falso relato, como se Jesus não tivesse ressuscitado. Versículo 11 até o versículo de número 15. E no terceiro relato nós vamos ter então o encontro dos discípulos com Cristo lá no monte, na Galileia. Será neste encontro dos discípulos com Jesus, no monte, na Galileia, que vai acontecer esta recapitulação e o desenvolvimento desses temas. E é isso que nós veremos na segunda sessão. Eu quero então explicar para vocês os versículos de número 16 até os versículos de número 20, onde haverá essa recapitulação e o desenvolvimento desses temas. Para começar, eu quero explicar para vocês do versículo 16 e 17, onde vai apresentar para a gente a narrativa sobre fé e incredulidade. Olhe comigo, por favor. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. No primeiro relato da ressurreição de Jesus, que é o das mulheres, capítulo 28, versículo 1 ao 10, as mulheres confirmam, por meio do anúncio angelical, que Jesus havia ressuscitado. E naquele anúncio que o anjo dá para as mulheres, elas recebem uma orientação para vir aos discípulos e dizer aos discípulos para saírem de Jerusalém e retornarem para a Galileia. Veja bem, de Jerusalém até a Galileia é uma viagem de cerca de 150 quilômetros que era feita a pé. É uma viagem longa. E este é o primeiro aspecto da fé que está sendo demonstrado dos discípulos. Eles ouviram aquilo que foi dito pelas mulheres, acreditaram, saíram de Jerusalém, nós não sabemos quanto tempo eles demoraram, se em média 5 dias ou menos, e chegam a Galileia. Para eles, o relato daquelas mulheres é suficiente para fazê-los ir a Galileia numa viagem de 150 quilômetros aproximadamente. E aí no versículo de número 16, quando eles chegam na Galileia, no monte que Jesus havia especificado, no monte que Jesus havia ordenado para eles, a gente percebe que eles obedecem exatamente como Jesus havia ordenado e chegam ali. E quando eles chegam no lugar que Jesus disse que os encontraria, quem é que está ali? Jesus ressuscitado. Nesse momento, há 2 reações diferentes quando eles veem Jesus ressuscitado. Você consegue me dizer quais são essas reações? 2 palavras resumem para a gente. De um lado, nós temos aqueles que adoram. Do outro lado, nós temos aqueles que duvidam. Isso é interessante de ser percebido. As 2 reações são adoração e dúvida. A adoração acontece exatamente porque eles reconhecem Jesus como Messias, eles
reconhecem Jesus como um ungido de Deus, que morreu e ressuscitou. Então eles adoram reconhecendo quem é Jesus. E a incredulidade, por outro lado, é resultado desta incompreensão. Eles ficam em uma indecisão perturbada, né? Eu só acredito vendo, mas vendo eu ainda tenho dificuldade de acreditar. E isto é um problema muito sério que os discípulos vão enfrentar, né? A questão da incredulidade. Isso não aparece apenas aqui em Mateus. Isso vai aparecer também em também em Marcos. Marcos explora ainda mais a questão da incredulidade dos discípulos, quando, por exemplo, fala dos 3 anúncios da paixão. Esses discípulos têm dificuldade de acreditar, de obedecer a Jesus. E aqui Mateus está explorando aquilo que já tem sido conhecido dos discípulos, a pouca fé, a incompreensão deles sobre o ministério do Messias. Para ajudá-los a compreender o ministério do Messias, o que Cristo faz então é explicar a sua identidade, dizer quem ele é, porque isso é suficiente para que esses discípulos firmem ali a sua confiança sobre quem é Jesus. Isso acontece no versículo de número 18 e 19. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palavras iniciais de Jesus são palavras que estão em plena conexão com as palavras que são prometidas sobre o Messias. E aqui eu queria chamar a sua atenção para esta palavra autoridade. Esta palavra é uma palavra que se refere a uma promessa que está escrita em Daniel capítulo 7, do versículo de número 13 e o versículo de número 14. O que está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14? Lá, Daniel, profetizando, promete que o Messias terá autoridade, honra e sabedoria. Por causa dessa autoridade, todos os povos vão obedecer ao Messias. O que Jesus está fazendo aqui, nas suas palavras iniciais, é reconhecendo que há um cumprimento dessa promessa de Daniel. Exatamente porque ele recebeu essa autoridade, todos os povos da terra terão que obedecê-lo. E já que todos os povos da terra terão que obedecê-lo, o que Jesus faz então é dar uma ordem para essas pessoas que estão ouvindo a ele. Jesus dá para essas pessoas uma missão. Eles devem ir fazer discípulos. Mas não é fazer discípulos para eles mesmos. Nem é fazer discípulos para um rabino do primeiro século. Eles devem ir fazer discípulos para Jesus. E aqui é colocado em pé de igualdade com Deus. Você sabe me dizer em que momento desse texto Jesus é colocado em pé de igualdade com Deus e com o Espírito Santo? Eu coloco o texto aí novamente. Quando Jesus diz, batizando-os, é para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste exato momento, enquanto as pessoas estão sendo batizadas, os discípulos percebem que Jesus está em pé de igualdade com o Pai e com o Espírito. E a tradição judaica, a tradição bíblica, já considerava o Pai e o Espírito como sendo agentes divinos, o Criador e o Espírito Santo, a presença de Deus. Mas agora, Jesus Cristo, Filho, é colocado em pé de igualdade com o Pai e com o Espírito. Olha que comentário interessante o Craig Keener tem a esse respeito. Ele diz assim: colocar Jesus no mesmo nível que o Pai e o Espírito torna ainda mais explícito o que está implícito no batismo em nome de Jesus que aparece em Atos. Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19:5 e confira também o versículo 29 e 16. Ou seja, quando Jesus é colocado aqui em pé de igualdade com o Pai e com o Espírito, fica ainda mais claro o batismo que a igreja vai desenvolver ao longo da sua história de desenvolvimento nos Atos dos Apóstolos. Seguindo a leitura,
Ou seja, que Jesus é divino. E isso fica muito claro lá no texto. Jesus é divino. Essa fórmula distingue o batismo cristão de outras formas de batismos prosélito judeu. O batismo prosélito judeu é uma prática de batismo para introduzir a pessoa no judaísmo. Todas as pessoas que desejam se tornar discípulos de Jesus devem passar pelo batismo cristão. Isso porque o batismo é a maneira como publicamente a pessoa demonstra o seu arrependimento. Lembra do batismo de João, lá no começo da história? João batizava para arrependimento. Então a pessoa, quando está sendo batizada, ela está reconhecendo que a maneira como ela está vivendo não é a melhor, não é a correta, e agora ela está disposta a obedecer Jesus. Porque ela identifica em Jesus a autoridade sobre a sua vida. E é isso que Jesus está dizendo em conexão com Daniel 7. Já que lhe foi dado autoridade, nós devemos obedecê-lo. E já que nós temos que obedecê-lo, o batismo é essa demonstração pública de arrependimento. Quando eu aceito ser batizado, eu reconheço que eu não posso mais seguir o meu modo de vida anterior. Eu preciso abandonar o meu modo de vida anterior para poder obedecer a Jesus. E a questão da obediência entra em ênfase no versículo 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Porque Jesus tem toda a autoridade, porque ele é o rei neste reino de Deus que chegou. Essas pessoas recebem de Jesus uma ordem. Elas são enviadas por Jesus para divulgar a outras pessoas que o reino chegou. Que aquele que recebe autoridade para governar está aí, Jesus Cristo. Quando nós encontrarmos essas outras pessoas, nós devemos fazer 3 coisas. Primeiro, nós devemos ir fazer discípulos para Jesus. Encontrar outras pessoas e dizer a outras pessoas que já veio o Messias que recebeu autoridade. Segundo, nós devemos batizar esses novos discípulos. E o batismo é este momento onde a pessoa publicamente reconhece que a sua vida não seguia por um caminho certo, ela se arrepende disso e agora ela está disposta a obedecer a Jesus. Terceiro, nós devemos ensinar esses novos discípulos a obedecer. E veja que eu quero comentar particularmente esse último aspecto que eu não mencionei anteriormente, mas o que eu queria chamar a sua atenção é que esses são aspectos do discipulado cristão. O discipulado cristão tem esses 3 aspectos que são essenciais. Enquanto nós estamos indo encontrar com outras pessoas, nós devemos tornar essas pessoas discípulos de Jesus. Esses novos discípulos precisam se arrepender do seu modo de vida e, arrependendo-se publicamente, elas são batizadas, para dizer que agora elas viverão de maneira compatível à nova vida que elas receberam. Esses novos discípulos, portanto, são ensinados aqui. E aqui tem uma pergunta importante que eu preciso lhe fazer. Por que eles devem ser ensinados? Para que serve este ensino? É para nós nos tornarmos mais intelectuais? É porque o objetivo do evangelho é mudar o nosso quadro social? Então você antes não tinha nenhuma alfabetização e agora você vai ter aí uma graduação, um mestrado, uma especialização. É para isso que serve o ensino? Para que a gente possa ter uma certa jactância de que agora nós temos intelectualidade, para que agora nós somos inteligentes, como a gente dizia lá na roça, para dizer que agora nós somos sabidos? Não, não é isso. Nós ensinamos os novos discípulos para que eles possam obedecer. Porque obedecer é exatamente o que se espera dessas pessoas que são discípulos de Jesus. O ensino, portanto, é o ensino do evangelho que diz ao discípulo como ele deve viver a sua vida a partir da realidade do reino. Eu fui batizado, eu reconheci que o meu estilo de vida não era coerente, agora eu quero seguir um novo estilo de vida. Eu sou ensinado sobre isso para poder obedecer
aquilo que está sendo ensinado. Por isso que o discipulado não é fazer discípulo para mim, para minha igreja local, é fazer discípulo para Jesus, para que essas pessoas possam obedecer às ordens de Jesus. E é isso que significa ordenanças. Cristo nos deu ordens, essas ordens precisam ser obedecidas. Eu faço questão de grifar isso aqui no versículo. Vocês precisam ensinar esses novos discípulos. E qual é o propósito do ensino? Eu vou riscar aqui diversas vezes, para que esses discípulos possam obedecer. Essas são ordenanças que nós estudaremos ao longo dos próximos 3 meses. Nós pretendemos olhar as ordens de Jesus e, olhando essas ordens de Jesus, sermos desafiados como obedecer essas ordens. Se você quer se tornar discípulo de Jesus, você é batizado confessando arrependimento pelo seu modo de vida. E agora você quer obedecer essas ordens. Então, as aulas que se seguirão pretendem te dar esse norte. Quais são as ordenanças de Jesus que nós precisamos obedecer? Por fim, eu queria chamar a sua atenção para algo que aparece no versículo 20, que é muito bonito. Enquanto essas pessoas estão sendo enviadas de Jesus, porque Jesus tem autoridade agora para a gente obedecer. Jesus dá uma ordem para essas pessoas. Enquanto essas pessoas vão obedecer às ordens de Jesus, Jesus faz uma promessa para essas pessoas. Jesus diz assim: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, enquanto essas pessoas decidirem cumprir a missão que Cristo deu a elas, Cristo promete estar sempre com elas. Enquanto essas pessoas fizerem isso que Cristo está ordenando, Cristo promete que a sua presença estará com eles. Isso é maravilhoso demais. Porque se nós queremos a presença de Cristo conosco, nós precisamos cumprir a missão que Cristo nos deu. E aqui eu queria colocar mais uma citação do Craig Keener para nos ajudar a refletir sobre isso. Se muitos cristãos hoje perderam o senso da presença, tem gente que não sabe nem que presença é essa, se muita gente perdeu o senso da presença e o propósito de Jesus entre eles, pode ser porque perderam de vista a missão que o seu Senhor lhes deu. Aqueles que querem ser seus discípulos devem preparar o caminho para a sua vinda futura e seu reino. Isso aqui é muito maravilhoso e eu queria reservar algum tempo numa aplicação para falar sobre isso. Porque a presença de Cristo com o seu povo é garantido para que este povo consiga cumprir essa missão. O maior prejuízo em não cumprir essa missão serão 2. Primeiro, nós estamos desobedecendo a Cristo, porque ele recebeu autoridade e nos deu esta missão. Mas além disso, se nós desobedecermos a Cristo, nós também perderemos a presença de Cristo, que prometeu nos acompanhar se nós decidirmos obedecer a sua ordem e cumprir essa missão. Então, a igreja perde a sua essência. A essência de ser igreja é ter a presença de Cristo. E eu acho que isso explica porque muitas comunidades de fé mais se parecem clubes, ONGs ou reuniões de amigos. Quando se perde a presença de Cristo, é assim que a igreja se parece. Ela deixa de ter este caráter espiritual que a igreja tem. Ela deixa de ser a representação de Cristo aqui na terra. Ela perde a presença de Cristo. Porque a promessa de Cristo é, enquanto nós estivermos obedecendo às ordens de Cristo, nós teremos a presença de Cristo. Para encerrar, eu queria terminar esta aula fazendo algumas aplicações, como este texto que foi explicado pode ser aplicado para as nossas vidas. Primeira aplicação: ver não implica necessariamente em acreditar. Este vai ser assim, um tema muito explorado no Evangelho de Marcos e que apareceu aqui também no Evangelho de Mateus. Com frequência, os discípulos são incrédulos sobre as coisas que Jesus está anunciando. A maneira como esses discípulos reagem àquilo que Jesus fala revela muito da sua incredulidade. Este é um problema que muitos discípulos frequentemente precisam lidar: a falta de fé.
A falta de fé vai ser inclusive explorada numa das epístolas, que é a de Tiago. Nesse contexto, a falta de fé trata muito sobre esta incompreensão das ordens que Jesus nos deu, das coisas que Jesus nos fala e da maneira como nós reagimos ao Messias. Muitas pessoas agem a Jesus ou tratam Jesus de maneira não apropriada exatamente porque lhes falta fé. Este é um problema muito sério. As pessoas até ouvem, mas elas não compreendem e não conseguem obedecer ou reagir de maneira apropriada. E aí eu cito para você como exemplo os 3 anúncios da paixão. Cada vez que Jesus anuncia a sua paixão no Evangelho de Marcos, por falta de fé, os discípulos não sabem reagir ao anúncio da paixão. Inclusive tem uma playlist aqui no canal sobre o Evangelho de Marcos, onde eu explico cada uma dessas reações que são as mais esquisitas possíveis. A falta de fé nos faz agir assim. Tem até um meme, né, que tem se reproduzido nos nossos dias bastante, alguém dizendo assim: eu só acredito vendo, mas quando eu vejo, eu tenho dificuldade de acreditar. Em síntese, isso vai ser um problema que os discípulos vão ter que lidar aqui com muita frequência, a falta de fé e a incredulidade. E muito da incompreensão sobre Cristo Jesus passa por isso. Essa falta de fé e essa incredulidade. Por isso que esse se torna um tema das epístolas. Como a falta de fé tem afetado as igrejas locais. Segunda aplicação. Fomos chamados por Cristo para preparar discípulos para Cristo. Isso aqui é importante porque o discipulado cristão ele precisa ser visto dentro dessa esfera. Essa esfera de que Cristo foi quem nos chamou para preparar discípulos para Ele. Eu queria ler aqui uma citação do Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que eu considero ser muito valiosa para nos ajudar a entender isso. Veja comigo. O que nos une não é a educação. Não é a questão de raça. Não é nível de renda. Não são questões de política. Não é questão de nacionalidade. Não são sotaques. Não é questão de emprego. Ou qualquer outra coisa desse tipo. Os cristãos se reúnem não porque formam uma colocação natural, mas porque foram salvos por Jesus. E devem a Ele uma fidelidade comum. À luz dessa fidelidade comum, à luz do fato de que todos eles foram amados pelo próprio Jesus, eles se comprometem a fazer o que ele diz. Isso que Bonhoeffer está dizendo é importante para nós, porque nós precisamos entender que fomos chamados por Cristo para preparar discípulos por Cristo. E nós não escolhemos quem serão os discípulos de Cristo. Eu não tenho como selecionar quem são as pessoas que eu quero evangelizar e as que eu não quero. Às vezes nós trazemos essa linguagem do mundo corporativo para a igreja que cabe muito estranho. É muito estranho pensar um público específico para evangelizar. É muito estranho pensar uma classe social. É muito estranho tentar pensar a igreja como um grupo de amigos. E o Bonhoeffer tem nesse trecho dele essa citação, mas ficou muito longa, eu tive que tirar, onde ele diz que nós somos um grupo de rivais. As pessoas mais diversas e mais esquisitas possíveis. Que estão reunidas não porque elas têm em comum a educação, nível de renda, política, nacionalidade, sotaque, emprego, nada disso, interesses, nada disso. O que nos faz estar reunidos em comum é o que Cristo fez por nós. Nós nos tornamos discípulos de Cristo e fazemos discípulos para Cristo. É isso que há de comum entre todos nós, Cristo Jesus. Nós temos gostos diferentes. Está vendo aqui o meu? Eu particularmente tenho um time de coração, você tem um outro. Eu tenho ideais políticos, você tem outro. Eu tenho formação específica educacional e você tem outra. E não é isso que nos torna um povo só. O que nos torna um povo só é Cristo Jesus. Eu parto para a terceira aplicação. Cristo foi fiel à sua missão. A igreja também precisa ser fiel à sua missão. Porque, veja,
Cristo recebeu uma missão. A Missio Dei, que já foi anunciada aí por um teólogo muito conhecido, eu esqueci agora o nome dele, que ele fala sobre a missão de Deus. Calbart fala muito sobre isso. Calbart fala muito sobre a missão de Deus. Cristo tem uma missão. Ele foi fiel à missão dele. Dar a sua vida pelo resgate de muitos. A igreja também recebeu uma missão. Eu coloco aqui uma citação do Greg Ellison. Ele diz assim: a salvação que o Filho realizou como sua missão seria anunciada pelos discípulos como sua missão. Cristo foi fiel à sua missão até a morte. Ele cumpriu rigorosamente tudo que Deus estabeleceu para ele. E nós? Nós seremos fiéis à missão que Cristo nos deu? A missão de Cristo já foi realizada. Ele já deu a sua vida e fez tudo que Deus o ordenou. E nós? Estamos indo fazer discípulos? Estamos dizendo a esses discípulos que eles precisam se arrepender e o batismo é uma maneira de expressar este arrependimento? Nós estamos ensinando esses discípulos a obedecerem todas as ordens que Jesus deu para eles como nova vida que se espera? Porque se nós estamos abrindo mão de algum desses processos, nós estamos sendo infiéis à missão que Cristo nos deu. Isso aqui é interessante, porque às vezes nós estamos fazendo coisas que Cristo não nos pediu para fazer. Tem uma ilustração interessante, né, que eu costumo contar. Imagine só eu contratando uma pessoa para pintar a minha casa. O pintor chega para pintar a minha casa e descobre que tem um monte de coisa fora do lugar. Aí o pintor chega, decide apertar a torneira, arrumar uma porta e fazer uma série de coisas que não estão bem ajustadas. Quando eu venho para ver o trabalho do pintor, eu digo, e aí, como está o trabalho de pintura? Não, eu percebi que tinha outras coisas para fazer e fui fazer essas outras coisas. Não, pintor, eu não te contratei para ajustar outras coisas, eu te contratei para pintar a casa. A missão que eu te dei foi essa. Eu acho que é assim que Cristo vai lidar com muitos de nós. Nós estamos, às vezes, fazendo outras coisas que parecem ser urgentes, e aquilo que é importante nós estamos deixando de lado. A igreja precisa ser fiel à missão que ela recebeu. Quarta aplicação. Não é possível tornar uma pessoa não arrependida em discípulo de Jesus. Faltou a vírgula, mas deu para entender. Não é possível tornar uma pessoa não arrependida em discípulo de Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso, eu nem sei se eu coloquei, tá ali. Não é possível tornar uma pessoa não arrependida em discípulo de Jesus. Ok. Eu não tinha colocado para vocês, mas agora eu coloquei. O batismo é exatamente um sinal de arrependimento. Mas se a pessoa não se arrepende do seu modo de vida, ela não está querendo se tornar um discípulo de Jesus, mas apenas alguém que crê em Jesus. Isso é um problema muito sério. Porque se a pessoa não se arrepende, se a pessoa não é batizada, ela não pode ser discípulo de Jesus. O batismo é parte do processo de quem quer ser discípulo. E o batismo significa isso. Significa alguém que se arrepende do seu modo de vida e que agora quer seguir o modo de vida que Cristo estabeleceu. Olha que coisa interessante, o pastor Ricardo Barbosa aponta a esse respeito. Leia comigo. Não somos nós que escolhemos, elegemos e selecionamos um pequeno grupo com quem teremos comunhão, mas sim Cristo. A igreja de Cristo não é formada pelas pessoas que eu escolho e convivo para estudarmos a Bíblia, orarmos e compartilharmos. Isso é bom, necessário, mas não é igreja. A igreja é formada pelo povo que Jesus chama, salva e batiza. Isso aqui é um ponto importante na fé cristã. Para ser parte da igreja de Cristo, você precisa ser batizado. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. E você precisa estar disposto a obedecer a Cristo Jesus. Quinta aplicação. Mais do que conhecer a Jesus, é exigido dos novos discípulos obediência.
Eu falei para vocês que aqui no Evangelho de Mateus há uma recapitulação e um desenvolvimento de temas que Mateus já tratou antes. E este é um dos temas que Mateus já tratou antes. Se Jesus nos deu ordens, o que fazer com pessoas que não querem obedecer essas ordens? Eles apenas querem conhecer Jesus, mas não querem obedecer às ordens de Jesus. Eles conhecem Jesus, chamam Jesus de Senhor, mas não querem compromissos de obedecê-lo, porque não olham a autoridade de Jesus que nos dá ordens e que nós temos que obedecer a essas ordens. Eu apenas quero crer nele, não quero obedecer a ele. Esse texto é interessante porque Mateus já tratou disso antes. Como Jesus vai lidar com pessoas que o reconhecem como Senhor, mas que não obedecem a ele como Senhor. Mateus 7, Jesus diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eles conhecem o nome de Jesus. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Este é um ponto trágico que nós temos que pregar com honestidade. Não basta dizer que você conhece Jesus. É preciso obedecer às ordens de Jesus. Ao longo dos próximos 3 meses, nós estaremos estudando essas ordens de Jesus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, é necessário que você não só conheça, mas obedeça. Porque se você diz que conhece a ele, mas não obedece a ele, Jesus vai dizer que naquele dia do juízo final, ele não vai te conhecer. O que nós queremos é ser conhecidos por Jesus. E para ser conhecidos por Jesus, é preciso reconhecer a sua autoridade de nos ter deixado ordens para que a gente possa obedecer. Sexta aplicação. Cristo prometeu estar presente com seus discípulos enquanto eles estiverem cumprindo a missão recebida. Essa sexta aplicação, ela tem tudo a ver com a promessa que Jesus fez para nós. E aqui eu queria compartilhar com vocês brevemente a minha experiência e aí eu encerro esta aula. Quando eu era adolescente, eu tenho a oportunidade de estar na igreja a vida inteira. O meu avô foi pastor na Assembleia de Deus, minha família é da Assembleia de Deus há muito tempo. Eu sou filho de pais pentecostais, nasci numa igreja pentecostal, sou membro da Assembleia de Deus, pastor na Assembleia de Deus. E durante minha vida inteira eu ouvi muitas pregações sobre como ter a presença de Cristo de maneira poderosa em nossas vidas. Ordens mais estranhas possíveis. Andar de joelho no monte, subir o monte para orar, fazer isso, fazer aquilo outro. E como um jovem pentecostal, eu obedeci todas essas ordens porque eu queria a presença de Cristo. Mas sabe o que eu descobri? Que nenhuma dessas promessas poderiam me dar o que eu estava procurando. Porque eram promessas feitas por pregadores empolgados e animados. A única possibilidade de nós termos a presença de Cristo é obedecer às ordens de Cristo e fazer discípulos. Batizar esses novos discípulos e ensinar esses discípulos a obedecerem todas as ordens que Cristo nos deu. Se nós não cumprirmos a missão que Cristo nos deu, nós não teremos a presença de Cristo. Se a igreja deseja a presença de Cristo no seu meio, a igreja precisa cumprir a missão que Cristo lhe deu. Não existe outra alternativa. Não adianta a gente ficar inventando outros métodos. O método, a única possibilidade de ter a presença de Cristo é olhando o que Cristo nos disse: eu sempre estarei com vocês.
Vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar discípulos, vocês vão ensinar discípulos a obedecer e eu sempre estarei com vocês. Se a igreja hoje deseja novamente ter a presença de Cristo em seu meio, ela precisa olhar o que ela está fazendo. Nós estamos indo fazer discípulos para Cristo? Nós estamos batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essas pessoas estão reconhecendo os seus pecados? Nós estamos ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que Cristo nos deu? Se fizermos isso, a garantia é que Cristo estará sempre conosco, a sua presença estará sempre conosco. Bom, nós começamos hoje este novo trimestre, com a ajuda de Deus, seguiremos pelos próximos 3 meses, estudando quais são as ordenanças de Cristo. Eu espero contar com a sua presença e espero que este conteúdo possa lhe ajudar também. Deus abençoe sua vida, até a próxima lição então.